Muito boa tarde a todos, começando esse momento de estudarmos, né, a palavra de Deus nessa sexta-feira 13, que está frio, mas vamos esquentar, né, com a nossa meditação de hoje. A palavra que nós vamos trabalhar, né, tem a ver entre estar entre a fé e a razão. Lá em Tiago 1,6, está escrito assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1, verso 6. A fé é a base, né, da vida espiritual do cristão. Não tem vida espiritual para ninguém se não for baseada na fé. Só que a fé tem uma inimiga declarada, eu diria até uma inimiga mortal, que é a dúvida. Tanto que Tiago adverte ali, né? Pedir com fé, em nada duvidando. A dúvida no texto, né, vem ali, está grafada no grego, né? A palavra é diacrino, o diácrino, né? Eu não sei bem a pronúncia, e teria o significado de separar dois elementos, ou dois componentes, ou dois valores. E então esse seria o sentido, né, que está ali no texto de Tiago. E também sugere, né, a dúvida, no caso, sugere o quê? Aquela hesitação, né, entre a esperança e o medo. Aquele momento, né, que se nós estamos aí numa situação de perigo, de emergência, é aquele momento que a gente fica na dúvida entre correr e ficar, né? Aquela hesitação de tomarmos uma atitude. Então, toda dúvida, ela acaba gerando conflito, acaba gerando incerteza, insegurança, em qualquer momento, né? Você vai fazer algo, a partir do momento que bate a dúvida, ali já nós ficamos divididos, né? Como o significado da palavra diz. E aí Tiago, irmão de Jesus, ele compara um coração em dúvida, né, que está ali atingido por qualquer ponto de dúvida, às ondas do mar, que são levadas, né, de lado a outro pela força do vento. Quer dizer, não tem firmeza, não tem constância nem segurança. Então, a dúvida, ela é uma condição psicológica, né, é um sentimento de ausência de certeza, de falta de convicção quanto a uma ideia, a um fato, a uma ação ou uma decisão. Em qualquer momento nós somos, né, confrontados com a dúvida, seja para narrar um fato que nós vimos, né, ou uma ação, mas sempre, se ela está ali, ela vai trazer exatamente essa ausência de certeza ou falta de convicção para expressar, né, aquele momento. Na filosofia humana, né, trazendo para o mundo, a dúvida ela é considerada como um princípio de sabedoria. Por quê? Porque através da dúvida, né, o homem vem a estabelecer métodos que o conduzirão a respostas concretas. Então, dentro da filosofia humana, a dúvida é válida. Descartes, né, ele é um filósofo, ele é o criador da dúvida metódica, que sugere o quê? Sugere que nós devemos duvidar de tudo para, enfim, chegar à certeza das coisas. Então,
o método de Descartes é o método da dúvida. Essa, como nós falamos, dúvida cartesiana. Então, para a razão bem funcionar, no caso, é necessário limpar o terreno da mente de todo preconceito. É preciso, num primeiro momento, duvidar de tudo, principalmente do que já se tem estabelecido como verdade absoluta. Então, tudo aquilo que no momento é verdade para a gente, se nós aplicarmos esse método da dúvida, nós temos que duvidar de tudo. E Descartes, né, ao duvidar de tudo, ao momento que ele começou a se aplicar e aplicar, ele não pôde negar que a dúvida existe. Então, como as dúvidas vieram do seu questionamento, ele assume que a primeira verdade é o penso, logo existo. Então, essa é a primeira afirmação considerada verdadeira pelo filósofo, né? Uma afirmação cartesiana. Penso, logo existo. Por quê? Porque coloca a razão no centro do viver. Ali ele diz, então, eu duvido, logo penso, logo existo. E quando nós começamos a atribuir a razão, o cerne da existência, né? Quando nós começamos a razoar dessa maneira, o cerne da nossa presença aqui, acaba acontecendo o quê? Começa a se fazer submergir a Deus na história, fazer Deus sumir na história. E é isso que aconteceu, tem acontecido, né? Então, o pensar, segundo, né, esse tipo de filosofia, deve ter por base o concreto. E este deveria ser distinto de tudo aquilo que era tido por verdade. E aí nós trazemos, né? E Deus? Aí eles dizem, que Deus? E aí começa, eis aqui então o conflito que já perdura séculos e que fez fé e razão se tornarem opositoras. A ciência, ela quer provas concretas. Agora, a fé, ela se fundamenta no invisível. Lá em Hebreus 11:1, está escrito, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, enquanto a ciência necessita da dúvida, né, para se firmar, a fé rejeita isso. A fé não habita onde houver dúvida. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Então, aí, né, o ministério do evangelho, eu diria até a loucura da cruz, né, que começa a incomodar. Lá em 1 Coríntios 1, 18-20, está escrito, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Olha, esse texto foi escrito logo após, né, durante o ministério de Paulo. Ali não vou precisar direito, mas uns 80 anos, os 70 anos após, né, ali Cristo. E nós vemos aqui a revelação já de Deus trazendo o que iria acontecer.
Descartes, quantos anos após, né, 1000 e tantos anos após esse texto ser escrito, né, veio com a sua teoria. Então, Deus é uma questão de fé. E a fé não duvida, ela tem certeza, mesmo diante do invisível. E esse invisível é tão verdadeiro para aqueles que têm fé, que passa a ser concreto e palpável. E se é concreto, é prova. E se é prova, é real e inquestionável. Em Romanos 1,17 está escrito assim: de fé em fé se descobre a justiça de Deus, porque está escrito: o justo viverá pela fé. A fé, aqui, como eu disse, né, é algo invisível, mas passa a ser concreto quando nós a exercemos e quando nós vemos a prova disso. Quando você passa por um milagre, por algo impossível, algo que a ciência nega, né? Mas você vê, vivencia aquilo. Eu tenho testemunho na minha própria casa. Minha filha, a segunda, quando tinha 4 anos, ela foi diagnosticada com uma doença incurável e degenerativa. Ela ficou um tempo no hospital, chegou ao ponto de ela não mais andar, só se arrastar. E quando nós estávamos orando e entregamos na mão de Deus, né, em uma semana depois desse diagnóstico, né, tão terrível, ela teve alta. Começou uma recuperação tremenda sobre ela. E com o passar do tempo é que nós descobrimos, quando a levamos no médico porque ela estava resfriada, é que o médico pegou aquele calhamaço do prontuário e ficou olhando e perguntou assim: quem é que faz o acompanhamento dela? E aí nós falamos: não, ninguém faz, porque ela estava normal, andando normal, com vida normal. Mas ele questionou e fez ali exames, né, para comprovar isso, e ela estava totalmente curada, não tinha nenhum resquício daquela doença que havia sido diagnosticada. Então, prova real e inquestionável da fé. Deus agindo na vida de alguém que o busca, que deposita nele a sua fé. E temos muito mais, né? Situações de o concreto da fé, a prova real e inquestionável. Viver pela fé significa ser elevado acima do possível. A fé é um universo eterno, algo eterno, onde habita o coração dos cristãos. Todos nós, cristãos nascidos de novo, nós vivemos pela fé e temos o universo eterno à nossa disposição. É uma certeza. Então, esse coração, ele convive com a graça de Deus constantemente, pela fé, e recebe de Deus também tudo aquilo que é divino. E a nossa fé, a fé do cristão, ela se firma exatamente aonde? Lá na gruta, no túmulo vazio de Jesus Cristo. Nós olhamos para a cruz, né? A cruz que outrora sustentou Jesus crucificado, mas que agora se ergue ali sem ele. Por quê? Porque ele ressuscitou. Jesus Cristo é quem nos sustenta na fé. É ele que nos deu, pelo seu sacrifício, a vida eterna. Mas tudo isso pela fé. Somos sustentados
e experimentamos as coisas de Deus pela fé. Lá em Mateus 14, 29 a 31, tem um episódio muito conhecido, né? Ali está escrito assim: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, desculpe, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, a nossa atitude tem que ser de fé, ter fé e não duvidar no seu coração. Pedro estava ali, começou a andar em fé, mas a partir do momento que ele teve medo, a dúvida veio sobre a sua vida e ele começou a submergir. Então, onde há dúvida, é impossível que haja a fé. Nós temos que crer o tempo todo, mesmo que não haja circunstâncias para isso, mesmo que a situação não seja favorável. Nós temos que crer, nos firmarmos na palavra viva e eficaz que é Jesus, e na certeza ele vai segurar as nossas mãos, como ele fez com Pedro, para que a gente não submerja, que nós possamos andar sobre toda a água revolta que esteja ali querendo nos tragar. Não podemos duvidar. Pedro, nós vimos ali, ele começou a andar, mas no momento que duvidou, ele afundou. Então, nós temos muitos exemplos, mesmo na palavra de Deus, sobre aqueles que andaram em fé. Por exemplo, Abraão. Se a dúvida tivesse entrado no coração de Abraão, ele não teria sido o patriarca das muitas nações e, por extensão, também dos cristãos. Por quê? Jesus Cristo veio da sua descendência, da descendência de Abraão. Jamais, então, Abraão teria sido tão abençoado e abençoador se ele houvesse duvidado. Deus, se chegou a Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Abraão poderia ter hesitado, ter temido, ter até desistido diante de um desconhecido, daquilo que ele teria que enfrentar. Mas a fé é a prova do que se não vê, e ele tão somente confiou. Ele segurou nas mãos de Deus e seguiu em frente. Não deu chance nenhuma a qualquer dúvida em nenhum momento. Lá em Hebreus 11, 8, está escrito assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Quantos, de nós teríamos, essa fé de Abraão para responder a um chamado, obedecer, sair da onde estiver estabelecido com tudo e ir para um lugar que Deus iria mostrar? Somente pela fé, a fé inabalável. A fé é a base da vida do cristão. Entretanto, não podemos deixar de dizer ou falar sobre a importância, de não menosprezar a ciência. A ciência é razão, e nós devemos utilizar
a ciência, a razão para compreender a vida. Se nós tirarmos a razão e a ciência do nosso cotidiano, nós ficaremos desnorteados. Por quê? Porque Deus fez o mundo com uma tal ordem que tudo funciona perfeitamente. Se nós observarmos a natureza, os seus ciclos, né? Os ciclos da natureza, as estações, cada organismo vivo, a mecânica celeste, tudo isso existe ali uma ciência, uma ordem, né? Um organismo vivo trabalhando, as células, cada órgão com uma função específica e cada animal com uma característica diferente, ocupando um espaço. Mesmo a mecânica celeste, que eu digo, dos planetas e tudo mais, das estrelas, tudo funcionando numa ordem. Einstein um dia falou que Deus não joga dados com o universo. Com o sentido de dizer que a criação não é aleatória. A ciência muitas vezes nos orienta na compreensão das coisas. Nós somos ciência. Nós somos seres assombrosamente bem planejados na nossa estrutura física. E, além da nossa estrutura física, nós temos um espírito. E com esse espírito, nós somos fé. Então, nós somos ciência e fé. E a fé é sempre o mais importante, é a direção de uma vida melhor, uma direção para a salvação e a direção para a eternidade. A fé é a segurança que nós temos nesse mundo. Em assuntos de fé, não cabe dúvida. Como cristãos, nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Quanto à ciência, ela é necessária. A dúvida move as pesquisas da ciência. Mas a fé não necessita, não precisa de dúvida. A dúvida anula a fé. Lá em Romanos 12, 1, 2, nós lemos ali um trecho que fala exatamente sobre a importância da fé e da razão. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nosso culto a Deus, ele deve ser racional, pensado, lógico, equilibrado. Culto racional significa o quê? Adoração consciente, com amor, mas também com entendimento. Não é somente, praticar coisas espirituais. Não, nós temos que entender o que nós estamos ouvindo, entender o que nós estamos fazendo, entender quem nós estamos adorando, aplicando a nossa fé nisso. Viver em novidade de vida, cultuar a Deus e ali com toda a inteireza do nosso ser, adorando a Deus em todos os momentos e áreas da nossa vida. Isso é o culto racional. É termos consciência de Deus em tudo, em todas as coisas, em todo momento.
exercendo a nossa fé nele. Em toda a Escritura, em toda a palavra, em toda a Bíblia, Deus nos convida a vivermos uma fé que eu diria de fato racional, a fazermos prova de nossa fé, testando a palavra dele nos momentos de maior adversidade. Aí que entram as promessas de Deus. Nós entendermos, sabermos, termos em mente, né, aquilo que Deus fala, o que Deus promete, mas no momento exercermos a nossa fé naquilo que ele disse. Nós não podemos, né, nos deixar levar por enganos. Paulo fala, né, que muitos vão por ventos de doutrinas. Essas doutrinas que aparecem, né, de muitos lados, e mesmo dentro da igreja cristã. Aí nisso cabe a dúvida. Para quê? Para que possamos ponderar a maneira correta, o discernir o que é errado, que está sendo praticado dentro do meio cristão. Sermos críticos e não nos deixar levar por engano, mas sem perder a nossa fé, a nossa direção na palavra viva do Deus vivo e verdadeiro. E enquanto muito mais nós conhecemos a palavra de Deus, o que vai acontecer? A nossa fé vai aumentar e toda dúvida começa a que possa ter surgido, ela se vai. Lá em Romanos 10:17 está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé que não duvida, é a fé que conhece a Deus. Conhecer a Deus e não duvidar de que Ele sempre fará o melhor por nós. A fé consistente. Quando fala a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé consistente. A fé que é firme. E essa fé que nós devemos ter. Conhecer a Deus cada vez mais, para que nós possamos dia a dia crescer mais na fé, ter uma fé mais firme e mais consistente. No silêncio, né, na alegria, na dor, seja em qualquer momento da nossa vida, que nós possamos, né, ter a certeza de que Deus cuida de cada um de nós, muito além do que possamos compreender. E nós nem precisamos compreender, mas crer. Depositar a nossa fé, sem duvidar, no Deus vivo e verdadeiro, através de Cristo Jesus. E essa é a fé que vence o mundo. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque ele não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Essa é a certeza que temos quando nós colocamos e andamos e agimos firmados na fé no Deus vivo e verdadeiro. Essa é a fé que vence o mundo. Nós estamos no mundo, vivemos nesse mundo, peregrinamos nesse mundo. As contrariedades da nossa vida sempre vêm do mundo. Mas essa fé firme, consistente, sem dúvida, é a fé que vai vencer o mundo. Amém? Deus abençoe. Essa é a nossa meditação, que possamos pensar hoje sobre isso e termos revelação da palavra através da presença do Espírito Santo em nós. Amém?
Deus abençoe, uma boa noite, um bom final de semana a todos.